Esta viagem começa na costa em Saint-Nazaire, na foz do rio Loire. Ao longo do Vale do Rio estão alguns dos mais belos castelos, palácios e residências da França. Subindo o rio e passando por Nantes, as cidades seguintes serão Angers, Tours, Blois e Orléans. Alguns dos palácios são enormes e datam de mais de 400 anos atrás. Muitos dos castelos são ainda mais antigos. Em Orléans, a jornada segue para o leste, para longe do rio, e se encerra em 2 palácios. O primeiro a ser contemplado será Fontainebleau, e depois uma obra-prima arquitetônica da Europa, Vaux-le-Vicomte. Saint-Nazaire, na margem norte do estuário do Loire, começou a se destacar no século XIX, com a expansão do porto, o início da construção de navios e a chegada da ferrovia. O porto é famoso pelo ataque bem-sucedido dos comandos britânicos durante a Segunda Guerra. Eles fizeram um navio antigo cheio de explosivos colidir com a entrada das docas para impedir que os enormes navios de guerra alemães aportassem. A Alemanha usou Saint-Nazaire como uma base para operações navais no Atlântico. E dentro do porto está o pier de um antigo U-boat alemão, protegido por concreto, com 9 metros de espessura para ser capaz de aguentar bombardeios dos aliados. A construção é tão robusta que hoje em dia o custo da demolição não compensaria. A base agora é usada para cafés e bares, e no telhado há uma exposição sobre o porto. O Loire é o maior rio francês, com 1.012 quilômetros de comprimento. Ele é chamado de Jardim da França e está no meio de centenas de propriedades históricas. E há muitas célebres regiões vinícolas em suas margens: Muscadet, Sancerre e Pouilly-Fumé. Angers fica no Vale do Loire, 5 quilômetros ao norte do rio, às margens de um pequeno afluente. O castelo de Angers data da época dos romanos, que tinham um forte no local. As 17 torres enormes foram construídas no século XIV, mas sua altura foi reduzida 200 anos depois, e as pedras foram usadas para desenvolver a cidade em crescimento. O castelo sofreu mais estragos durante a ocupação alemã na Segunda Guerra, quando um depósito de munição explodiu lá dentro. Mas mesmo com tudo que o castelo sofreu ao longo dos anos, ele continua impressionante. Outro lugar que impressiona é o castelo de Plessis-Bourget. A construção começou em 1468 e durou apenas 5 anos. E a parte externa sofreu poucas alterações desde então. A ponte levadiça original foi preservada e ainda funciona. Os telhados cônicos fazem parte de um estilo arquitetônico muito popular nas casas e palácios no Vale do Loire. O rio abastece o fértil vale, onde terras cultivadas estão intercaladas com vinhedos. Também encontram-se grandes florestas, sendo que muitas delas são originárias da época medieval, quando eram usadas para a caça pelos vários palácios do vale. O Castelo de Saumur fica na beira de uma floresta com vista para o rio e a cidade homônima. Foi construído no século XIII e se tornou a residência dos duques de Anjou. Ao longo dos séculos, foi usado como quartel militar e uma prisão durante o reinado de Napoleão Bonaparte. Hoje, ele está passando por uma extensa restauração. Outro castelo fica a 16 quilômetros ao sul, em um pequeno afluente do Loire, o Château de Montré-Bellay. O castelo atual data do século XIII e as muralhas foram construídas 200 anos depois. Durante a Revolução Francesa, ele foi tomado pelo governo novo e transformado em uma prisão para mulheres suspeitas de serem monarquistas. Em 1822, o Château foi comprado por um rico mercante local que o dividiu em várias unidades para locação. A filha dele passou a ser a proprietária e seus descendentes moram lá até hoje. No meio das terras fica a fortaleza do Castelo de Rivaux.
O castelo já teve 4 lados, com torres em cada canto. Como elas se projetavam para fora da muralha, protegiam a entrada se inimigos tentassem atravessar a ponte levadiça. Desde 1992, o castelo passou por muitas restaurações. Para o projeto, foi adotado um estilo francês clássico do século XV, com a intenção de mostrar o poder e a riqueza do proprietário. No século XVII, o estilo em voga já tinha mudado. O Château do Arron, na parte sul do Vale do Loire, foi construído como uma residência, não uma fortaleza, e o projeto foi influenciado por ideias clássicas da Roma antiga. No fim do século XVII, quem habitou a casa foi a Madame de Montespan. Ela era amante do rei Luís XIV e se mudou para o château quando o regente se cansou dela. O local foi saqueado na década de 1790 durante a Revolução Francesa e ficou praticamente abandonado até ser comprado pelo Estado nos anos 1930 e transformado em um museu de arte moderna muito bem sucedido. Na margem norte do rio Vienne, perto da convergência com o Loire, fica o Château de Chinon. Esta enorme fortaleza foi construída no século XII pelo rei Henrique II da Inglaterra, regente também desta região da França, que na época era o reino de Anjou. Henrique II morreu no castelo, e ele, a esposa Leonor da Aquitânia e Ricardo Coração de Leão, um dos filhos do casal, foram enterrados em uma abadia próxima. O edifício foi parcialmente restaurado no século XIX. Na confluência dos rios Vienne e Loire fica o castelo de Montsoreau, construído em 1455 como uma fortaleza estratégica para controlar o tráfego do Loire. Como muitos outros castelos do vale, ele estava quase em ruínas ao fim do século XIX, até que foi comprado pelo conselho local, restaurado e transformado em museu. Em outro afluente do Loire fica o castelo de Azay-le-Rideau. Foi construído por um rico financista que queria estabelecer sua nova nobreza. Foi projetado nos primórdios do novo estilo renascentista francês nas primeiras décadas do século XVI e fica em um trecho represado do rio Indre. Honoré de Balzac, escritor do século XIX, disse que o Azay-le-Rideau se banhava no Indre como uma criatura principesca. O castelo de Villandry também foi construído no estilo renascentista francês e incorpora uma torre do século XIV. Mas o que separa este château dos outros é o espetacular jardim formal. O Villandry já pertenceu a José Bonaparte, irmão de Napoleão, e quase foi demolido pelo seu estado deplorável. Mas o médico espanhol Joaquim Carvalho comprou o castelo em 1906. Ele investiu muito tempo, dinheiro e cuidado para restaurar o château e criar um dos jardins mais lindos do mundo. E como muitos outros castelos no Vale do Loire, ele é um patrimônio mundial da humanidade. Os jardins são dispostos em um estilo formal clássico, com muitos quilômetros de cercas vivas, além de vários elementos aquáticos, jardins de flores ornamentais e até um parterre de verduras. "16 quilômetros rio acima no Loire, fica a maior cidade do centro da França, Tours. A Catedral do século XII foi construída na margem sul do rio. A chegada da ferrovia no século XIX renovou o desenvolvimento da cidade, que se expandiu para os campos que a rodeavam. O mesmo lugar onde se encontram centenas de vinhedos nas margens do Loire. Na região vinícola de Vouvray está localizado um dos vinhedos mais antigos do Vale do Loire, Château Moncontour.
No século X, cavernas foram escavadas na margem do rio para maturar e preservar o vinho. No século XV, a fama de Vouvray tinha se espalhado pela Europa setentrional, e os vinhedos eram cultivados nas melhores posições perto do rio. O château é desse mesmo século, mas sofreu um incêndio grave e quase foi destruído durante a Revolução Francesa. Voltando ainda mais no tempo, até o século IV, a propriedade pertencia ao bispo de Tours. O Vouvray é feito com a uva Chenin Blanc, que pode ser aproveitada em vinhos secos, doces e espumantes. Por conta de sua abundante acidez, o Vouvray pode envelhecer durante muito tempo, e algumas variedades podem ser bebidas jovens. Rio acima está o castelo de Amboise, que o rei Carlos VII tomou de Luís de Amboise em 1434, depois de condená-lo à morte por conspirar contra a coroa. Carlos fez extensas reformas no castelo, que se tornou a residência preferida dos regentes franceses no século XVI. Ele também é responsável pelo primeiro jardim formal renascentista da França. Como vários outros palácios no Loire, ele ficou em péssimo estado com o passar do tempo, e pedaços grandes foram demolidos, mas ainda é um lugar imponente, assim como o pagode de Chanteloup, tudo o que restou do château de mesmo nome já demolido. A torre, com inspiração chinesa, tem 44 metros de altura e, como um bolo de casamento, tem 7 andares. Uma escadaria no interior permite que visitantes subam até o topo e vejam o espelho d'água semicircular do alto. O pagode foi construído pelo Duque de Choiseul em 1775, quando foi exilado para sua propriedade por desafiar o rei Luís XV. Para ele, era um templo de amizade para todas as pessoas bem-intencionadas que foram ver o nobre nesta época de desgraça. Este é o castelo de Chenonceau, um dos mais sublimes do Vale do Loire. Com o palácio construído do outro lado do rio Cher e os arcos refletidos na água parada, a beleza garante que o Chenonceau seja o château mais visitado do Loire. A seção principal foi construída na década de 1520, mas foi tomada pela coroa por dívidas não pagas. Depois, foi passada à amante do rei Henrique II, Diane de Poitiers, que fez reformas na casa e construiu uma ponte para atravessar o rio. Após a morte do rei, sua esposa e regente, Catarina de Médici, expulsou Diane de Poitiers quando trocou o palácio pelo castelo de Chaumont-sur-Loire, que ainda será visitado. Na década de 1560, Catarina de Médici gastaria uma fortuna na casa e construiria uma galeria no topo da ponte que dá a Chenonceau sua forma hoje. Ela também replantou o jardim em um estilo formal. A rainha fazia festas espetaculares, principalmente à noite, e dizem que ela foi responsável pela primeira queima de fogos de artifício na França. Depois de sua morte, em 1589, o château passou por uma série de proprietários, até que um deles, no início do século XVIII, vendeu tudo o que havia dentro. Chenonceau foi salvo durante a Revolução, porque a ponte era única em quilômetros. Em 1913, os Meunier, famosos pelos chocolates, compraram e restauraram a casa, que ainda está no nome da família. Para terminar, Chenonceau foi importante durante a Segunda Guerra Mundial. A ponte separava a França ocupada pelos nazistas da zona livre na margem oposta, e muitas pessoas atravessaram o rio para fugir. Subindo o Loire mais ainda, encontra-se o castelo de Chaumont-sur-Loire, para o qual Diane de Poitiers se mudou após ser expulsa de Chenonceau. Ele foi construído em uma colina com vista para o rio no início do século XVI em um estilo de fortaleza medieval, mas decorado com detalhes renascentistas. No século XVIII, a ala norte do castelo foi demolida para desimpedir a vista do rio. O castelo ficou abandonado
mas o Estado comprou Chaumont-sur-Loire em 1938 e transformou o palácio em um museu. 16 quilômetros Loire acima fica Blois e seu enorme Château Real, que serviu como residência de vários reis franceses. O castelo de Blois foi construído entre os séculos 13 e 17 e inclui vários edifícios em volta do pátio principal. O palácio tem 564 cômodos, cada um com sua própria lareira, 75 escadas e 100 quartos. Um dos aspectos mais conhecidos do castelo é a monumental escada construída em 1515. Ela está coberta de esculturas decorativas e domina o pátio central. No fim desta longa avenida fica o Castelo de Chevigny, concluído em 1650 para a família Hureau. A casa foi feita com um design rigidamente simétrico, com uma linha de telhado que parece separar o edifício em 5 pedaços distintos. Durante a Revolução Francesa, os Hureau tiveram que abrir mão de quase toda a fortuna e se viram obrigados a vender a casa em 1802. Mas ela voltou às mãos da família em 1834. Em 1914, o Château foi uma das primeiras mansões francesas a serem abertas para o público. As crianças talvez reconheçam o palácio, porque Hergé, o belga que criou as aventuras de Tintin, usou Chevigny como inspiração para o castelo de Moulin-Sarthe. Alguns quilômetros ao norte fica o Château do Ville-Savant, construído na década de 1530 para Jean Le Breton. O castelo foi construído por artesãos mestres que já tinham trabalhado nos palácios reais no Loire. O motivo disso é que Jean Le Breton era o secretário de finanças do rei Francisco I da França e superintendente das obras para o suposto chalé de caça que o regente estava construindo em uma floresta a 6 quilômetros de lá, o Castelo de Chambord. Talvez seja o chateau mais facilmente reconhecido do mundo, graças à sua escala monumental e estilo renascentista francês. É uma mistura de formas medievais antigas com novas ideias clássicas da Itália. A enorme linha do telhado é um conjunto de designs complexos de chaminés e cúpulas que quase parecem o horizonte de uma cidade de fantasia. O projeto foi tão caro que nunca foi concluído. Só a seção central e o lado norte ficaram prontos. Quem projetou este palácio gigante? Um palpite é que Leonardo da Vinci, que o rei Francisco convidou a outro castelo no Loire, tenha sido o responsável. Mas não há provas disso. Inclusive, até hoje, a questão de quem é o arquiteto real do Chambord é polêmica. O rei não passava nem 7 semanas por ano no castelo, em curtas viagens de caça. Uma visita naquela época significava que os móveis e papéis de parede tinham que ser transportados, montados e depois guardados de volta após a viagem. Futuros reis abandonaram o Chambord e Napoleão deu o palácio a um de seus generais, que o vendeu. Depois de muitos proprietários, ele passou às mãos do Estado e agora é um museu muito popular. Hoje, 150 pontes atravessam o rio Loire, a maioria delas histórica. Esta é a ponte de Beaugency, que data do século XIV. Durante sua longa vida, a ponte já foi estendida, consertada e teve trechos reconstruídos. Os arcos de diferentes tamanhos são indícios de tudo isso. Ao longo dos séculos, enchentes e o gelo no inverno causaram muitos estragos. Conflitos têm uma parte da culpa, porque em 1870 um trecho foi destruído por ordens das Forças Armadas Francesas durante a Guerra Franco-Prussiana. Nos anos 1970, esta ponte histórica, que estava ficando instável, foi restaurada e ganhou suportes novos. Hoje, barcos grandes só podem navegar em 50 quilômetros do Loire. Mas 200 anos atrás, o rio era uma importante rota de comércio. E barcaças podiam navegar 320 quilômetros e chegar a Orleans. Na cidade encontra-se uma das maiores catedrais da França, a Catedral de Orleans.
construída no século XIII e reconstruída 300 anos depois, após sofrer estragos em guerras. Em Orléans, o rio Loire segue para o sul, e esta jornada vai viajar até o Nordeste para um palácio real. Este é o Palácio de Fontainebleau, trabalho de muitos monarcas franceses. A construção começou no século XVI e ele está disposto em torno de uma série de pátios. Francisco I, o criador do Chambord, fez o pátio inicial. Seus sucessores fizeram modificações. Mas no meio do século XVII, Fontainebleau entrou em declínio, porque o rei Luís XIV começou a se interessar pelo Palácio de Versalhes. Durante a Revolução Francesa do fim do século XVIII, todo o conteúdo de Fontainebleau foi vendido para impedir que voltasse a ser usado como palácio real. Mas em menos de uma década, Napoleão Bonaparte começou a transformar o castelo em um símbolo de sua grandiosidade. Foi ali que, em 1814, ele se despediu emocionalmente de sua velha guarda, antes de seu exílio na ilha de Elba. A alguns quilômetros ao norte, fica o destino final desta viagem. É uma das maiores obras-primas arquitetônicas, não só da França, como do mundo. O Castelo de Vaux-le-Vicomte. Em 1641, um jovem parlamentar chamado Nicolas Fouquet comprou uma propriedade e um castelo antigos em Vaux-le-Vicomte. 15 anos depois, ele tinha chegado ao poderoso cargo de ministro das Finanças do rei Luís XIV. Com esse cargo, pôde acumular uma pequena fortuna e foi capaz de construir o que se tornaria o château e jardim mais lindos da França. A façanha espetacular que está de pé hoje foi resultado de Fouquet ter escolhido as melhores pessoas para realizarem seu sonho. A primeira foi o arquiteto Louis Levou, a segunda foi o pintor e decorador Charles Lebrun e a terceira foi o paisagista André Lenotre. Trabalhando junto com o chefe, eles puderam criar não só uma casa espetacular, mas um centro para os artistas franceses mais populares da época, que contribuíram para a beleza do palácio. Para a planta do jardim, Fouquet comprou e demoliu 3 vilarejos. As pessoas que perderam a casa foram contratadas para cuidarem dos jardins. Disse que ele contratou 18.000 trabalhadores para a construção do jardim, que em valores atuais teria custado 150 milhões de dólares. Tamanha riqueza e influência significava que Fouquet tinha inimigos, e todos conspiravam contra ele. Em agosto de 1661, ele organizou uma festa no jardim para o rei, a fim de exibir a casa e o jardim novos. Essa seria sua derrocada, porque não era uma boa ideia tentar se destacar mais que o rei, que fez Fouquet pegar prisão perpétua por apropriação indevida. Luís confiscou a maioria dos móveis, tapeçarias e quadros, assim como as estátuas e laranjeiras. Ele também levou os 3 responsáveis por Vaux-le-Vicomte, Levaux, Lebrun e Lenotre, e os colocou para trabalhar em seu novo palácio, Versalhes. Em 1875, Vaux-le-Vicomte estava em péssimas condições, mas felizmente foi comprado por um industrial francês, Alfred Sommier. Ele e seus descendentes lentamente trouxeram o castelo de volta à vida para que visitantes pudessem ficar maravilhados com a beleza do castelo e do jardim. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.